Olá, sexto ano! Hoje a aula será sobre cadeia alimentar. A partir da página 105 do livro, nós trabalharemos este conteúdo agora. Então, o fluxo de matéria e energia de um ecossistema, ele ocorre através de cadeias alimentares. Em qualquer cadeia alimentar, encontramos um organismo produtor, um ou mais organismos consumidores. Os organismos produtores de um ecossistema são as plantas quando em ambiente terrestre e as algas quando em ambiente aquático, pois produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Já os organismos consumidores, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Então aqui nós temos um exemplo bem típico de uma cadeia alimentar, tá bom? Então aqui a gente tem um ser produtor e dois seres consumidores, tá? Então aqui no exemplo, nós vamos ter as plantas. Trouxe para nós ali como plantas herbáceas, plantas de pequeno porte, tá? Ali tem o preá, que é um mamífero também de pequeno porte, e tem uma jiboia, que é uma serpente. Então, nós temos o sentido das setas ali, mostrando ali para nós a representação da cadeia alimentar e o fluxo de matéria e energia. Então, cada seta dessa significa a matéria vai para. Então, a planta herbácea serve de alimento para o preá vai servir de alimento para a jiboia. Então, aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar. Seguindo aqui na mesma página, tem um quadrinho em laranja, bem importante então. Os organismos produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Organismos consumidores são aqueles que precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia, que eu comentei no início. Em uma cadeia alimentar, os consumidores primários são herbívoros, ou seja, eles se alimentam direto de um produtor. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários e dependem de quantos organismos façam parte dessa cadeia alimentar, ainda poderão existir consumidores terciários, quaternários e assim por diante. Então, aqui o exemplo que eu expliquei, que o livro trouxe, a gente tem dois consumidores, o primário e o secundário, poderiam ter mais, tá bom? Então, toda a matéria que ela é armazenada nas plantas, ela serve de alimento para os preás, que vão utilizá-las para gerar energia para se manter vivo, para as funções vitais. E o animal, no caso a jiboia que se alimentou do preá, vai buscar a fonte de energia desse animal. Então, a gente chama isso de fluxo de energia. Então, todos os seres, cada ser vivo que sobrevive no ecossistema, ele tem o local dele, ele tem a maneira de sobrevivência, ele tem que se encaixar dentro de uma cadeia alimentar. Lembra que a prof explicou o que é habitat e nicho ecológico? O nicho ecológico, o modo como ele vive, como ele busca alimento, vai se enquadrar então dentro da cadeia alimentar, tá bom? Seguindo agora a próxima página, nós estamos aqui na página 107. Aqui a gente tem um exemplo bem legal de uma teia alimentar. Teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares que se ligam em um determinado momento. Então, aqui está se mostrando para nós uma teia alimentar com vários indivíduos aqui interligados. Perceba o sentido das setas aqui, tá? Onde a prof explicou para vocês que a matéria vai para, então é a relação do fluxo de energia. Então, vamos escolher aqui, vamos falar uma cadeia alimentar no meio de toda essa teia alimentar. Então, eu tenho a planta herbácea, tá? Ela serve de alimento também para o gafanhoto e o gafanhoto serve de alimento para a coruja. Olha que interessante, tá? É uma cadeia alimentar, diferente daquela que nós trabalhamos anteriormente. Vamos pegar aqui, ó, tem uma planta com fruto.
tá? Um ser herbívoro, ele se alimenta da planta, mas ele pode se alimentar da folha, ele pode se alimentar do fruto, da semente, do caule, de qualquer parte da planta, ele é herbívoro. Então aqui a gente tem outro exemplo aqui, aonde, tá? Tem uma planta que tem fruto, serve de alimento para este pássaro aqui, tá? Então olha aqui, e o pássaro também se alimenta da outra planta, que é um capinzinho aqui. Então, a gente percebe que um único ser vivo ele tem mais de uma fonte de alimento. Então, consequentemente, ele participa de mais de uma cadeia alimentar. Tá bom? Compreendido? E todo final de cadeia alimentar termina com a ação dos decompositores, que são fungos e bactérias, que fazem, tá, gente? Reciclagem de matéria orgânica. Então, toda folhinha que cai ao chão, todo animal que morre, nós, quando falecermos, o lixo orgânico da nossa casa, tudo vai ser decomposto pela ação de fungos e bactérias, que são os decompositores, que devolvem para a natureza e têm uma função importante de nutrição do solo. Compreendidos? Até a próxima aula!